Nesse vídeo eu quero te mostrar na prática como eu analiso e construo portfólios de investimento para os meus clientes de consultoria. Caso você não saiba, sou consultor e analista de valores imobiliários e por conta disso eu posso fazer recomendações de investimento. E eu vou te mostrar aqui então como que eu faço isso com mais detalhes caso você tenha interesse até mesmo para passar insights na construção de portfólio. Você que quer construir a sua carteira de investimento, talvez você tenha alguma dúvida a respeito de determinado assunto e esse vídeo possa te ajudar. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos direto ao ponto. Como que funciona a construção profissional de portfólio? Antes de mais nada, você precisa reunir informações necessárias e suficientes para que uma carteira de investimento se adeque ao caso concreto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fala o seguinte: olha, o Ibovespa rendeu 10% no ano, 15% no ano. Olha quanto o Ibovespa rendeu. E aí a gente compara esse desempenho com a nossa carteira de investimento. Essa comparação não é correta. Por que não é correta? Porque a carteira de Ibovespa é uma carteira construída pela B3 segundo seus critérios. Ela não reflete necessariamente a sua carteira individual, salvo se você simplesmente comprou todo o seu dinheiro, colocou todo o seu dinheiro em BOVA11. Acho difícil de ter uma carteira assim. Então, da mesma forma, quando a gente fala, olha, o IPCA é um índice que não serve para nada, porque ele não reflete a minha inflação doméstica. Sim, nunca vai refletir. Porque o IPCA, ele pega uma cesta de preços, envolvendo famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, dá pesos distintos para determinadas classes de despesas, não vai refletir o seu caso. Cada indivíduo tem as suas preferências, tanto temporais quanto de consumo. Então não dá. Então você tem que olhar para as referências, tanto de inflação, de taxa de juros, de carteira, apenas como referências. Só isso. E não se cobrar demais. Porque, vamos lá, a sua carteira eventualmente, para você se sentir bem, né? Afinal de contas, o ser humano não é lógico, ele é psicológico. Talvez ela precise de ativos que não produzam tanta rentabilidade, mas que façam você se sentir bem. No final das contas, o dinheiro é para nos servir, não para a gente servir o dinheiro. Então eu preciso de algumas informações para chegar na minha carteira quase ideal, digamos assim. Por exemplo, se eu tenho uma idade mais avançada, eu preciso ter mais ou menos renda variável? Menos? Eu não tenho tempo suficiente para aguardar os ciclos de mercado. Não há tempo de espera. Se eu sou alguém que precisa ver o investimento dando fruto no curto prazo, porque eu sofro muito com incerteza, eu tenho ansiedade. Então você precisa de investimento que produzam renda mensal. Se você vai acabar comprando um imóvel daqui 3 anos e quer acumular capital até lá, são 3 anos, é um prazo relativamente curto, de tal modo que você precisa ter uma parcela significativa, no mínimo suficiente para esse imóvel, de recursos sem oscilações, ou que o investimento ele vença, então precisa ser renda fixa, tem que ter vencimento no prazo de 3 anos com uma taxa que seja suficiente. Tudo isso precisa ser pensado. Com esse contexto, a gente vai direto aqui para a prática, em que eu peguei um último relatório que eu construí para um cliente, um relatório completo, para você ver o que a gente considera na hora de construir um portfólio, ou de analisar um portfólio já existente. E aqui está. Nesse caso aqui, veja que primeiramente a gente descreve as informações colhidas a respeito do cliente, que a gente chama de consulente. Nesse caso, ele tem 66 anos, casado, ele consegue aportar mais ou menos 5 mil por mês, detém um patrimônio financeiro de 2,2 milhões, tem uma reserva de emergência devidamente montada, a princípio. A gente sempre dá orientações a respeito disso na sequência, porque o primeiro passo para a construção do portfólio de investimentos é a reserva de emergência. É um seguro, a gente já vai tratar disso. Coloquei aqui o quanto ele precisaria para viver de renda imediatamente e o quanto ele tem de imobilizado. Além disso, considerei que ele pretende se aposentar no prazo de 10 anos. 10 anos pode parecer muito, mas em se tratando de bolsa de valores, não é tanto assim. Ainda mais no Brasil, em que a gente vive muitas vezes ciclos muito longos de taxa de juros elevadas. Então pode passar 10 anos de juros muito elevados e aí na sequência tem um ciclo bom e aí a gente não teve mais tempo. O principal de uma carteira de investimentos é a incerteza temporal. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a 10 anos. Como disse o Keynes, a longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, essa incerteza temporal, ela se reflete num portfólio de investimento. Tudo isso precisa ser considerado. Então, formulazinhas prontas, carteiras recomendadas assim, é para desconfiar. Porque
uma carteira recomendada desconsidera completamente as individualidades do investidor. E não há como ser diferente, é uma padronização. A gente faz também test suitability. Por que a gente faz test suitability? Não basta você pegar o suitability lá da corretora. É insuficiente, é impreciso. Mesmo o nosso teste vai ter imprecisão, mas pelo menos traz um pouco mais de tranquilidade para a gente saber se o perfil é arrojado, se não é arrojado. E mesmo quando o teste dá arrojado, eventualmente você pode entender, olha, eu não me sinto arrojado. Na verdade, eu sou moderado, ou sou até conservador. E, na verdade, o perfil de risco vai depender muito do quê? Vai depender muito do autoconhecimento do investidor. Como pessoa, ele saber, por mais que esteja arrojado aqui, eu sou uma pessoa que não suporta tanto risco. Então, na verdade, eu não sou arrojado. Além de tudo, o nível de conhecimento e tempo de mercado também vai influenciar o quanto você suporta determinados movimentos de mercado. Tudo isso influencia. Aí, o que a gente faz? A gente primeiro olha como está o nosso portfólio. Então, a carteira estava dividida dessa forma. Quase 50% ações e outras classes de ativos, 0% no exterior. E não é recomendável não ter nada, zero no exterior. Por mais que eu concorde que o Brasil ostente mais oportunidades. O Brasil é o país da renda passiva, tanto na renda fixa quanto com ações e fundos imobiliários. Ainda assim, a gente precisa ter como forma de seguro um mínimo percentual no exterior. Dinheiro lá fora. Por quê? Porque se eventualmente o Brasil acabar entrando num cenário de derrocada absoluta na economia, que é um cenário improvável, mas ele existe. Se eu posso conceber esse cenário, ele existe, então eu preciso ter um seguro. Seguro, qual que é a ideia do seguro? Eu não quero usar, mas eu faço mesmo assim? É a mesma ideia. Se é um seguro, eu coloco um percentual menor da minha carteira. Percentual reduzido, só para já ter um dinheiro fora, se eu precisar desse dinheiro lá fora. Se eu precisar acessar capital, se eu tiver dificuldade de acessar capital internamente porque o país virou um caos econômico total. Você pode achar que isso é preciosismo, você pode achar que isso aqui é paranoia, mas a verdade é que um pouquinho de paranoia não faz mal. No sentido de você buscar o máximo de sobrevivência. Só vence quem sobrevive, então essa que é a ideia. Então aqui a gente vai recomendar um mínimo de alocação no exterior. Coloquei aqui os valores, individualizados. Então, por exemplo, tem aqui um tanto de previdência, a gente vai analisar. Você precisa analisar individualmente os ativos que você tem na sua carteira. E obviamente a gente começa pela reserva de emergência. Não se pode confundir reserva de emergência com reserva de oportunidade. Por quê? Reserva de emergência, de novo, é um seguro, só que é um seguro montado pelo próprio investidor, ele não terceiriza isso. Por mais que eu já tenha visto, minha reserva de emergência é meu cartão de crédito. Calma, tudo bem. Se você esvaziar o seu próprio caixa de emergência, aí você parte para a dívida. Mas enquanto você tem capital próprio para dar conta das situações emergenciais, por que você vai buscar dívida? A dívida é o último recurso, não o primeiro recurso. Então calma, por isso a importância. E você poderia me perguntar por que eu não posso usar meu próprio capital em ações ou fundos imobiliários como reserva de emergência se necessitar? Você pode e até deve, mas o problema é o seguinte: imagina a situação onde você tem a emergência e os ativos estão na baixa. O que você vai fazer? Vai ter que vender na baixa. Então você vai ter um duplo prejuízo, tanto por ter que usar o seu capital para uma situação emergencial, quanto para o quê? De ser obrigado a vender no fundo. Então, para evitar isso aí que a gente fala para ter reserva de emergência. E aí, por conta disso, primeiro, a reserva de emergência pelo menos tem que te proteger do IPCA. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Para isso, a gente recomenda que você tenha entre 6 a 12 meses o seu custo fixo mensal. Isso aqui pode não ser suficiente, é só uma indicação de novo. Talvez a sua emergência custe 24 meses de custo mensal. Isso é imprevisível. Isso aqui é só uma indicação da literatura financeira. E hoje, como esse meu cliente em específico, ele detém conta no Banco do Brasil e no Banco do Brasil eu consigo o quê? Eu consigo utilizar o Tesouro Reserva 2036. Eu recomendei que a reserva de emergência dele fosse constituída a partir desse título público, no valor de 120 mil, que é exatamente 12 meses de custo mensal, de 10 mil reais aproximadamente. Destaquei também que ele pode, sabe o quê? Não quero colocar no Tesouro Reserva, seja qual for o motivo. Ele pode utilizar um CDB de liquidez diária que renda 100% do CDI e sem carência. Sabe aquela carência de LCI e LCA, ou até alguns CDBs? Não pode ter, porque emergência não admite espera. Então é incompatível com a carência. Percebe isso? A carência é aquele período que eu não posso retirar o dinheiro de lá. 90 dias, 6 meses, seja qual for a carência do título. Reserva de emergência, não admite carência. Aí eu destaquei que, se eu não quiser aplicar no Tesouro Reserva 2036, eu posso aplicar em um banco da segmentação prudencial S1. O que é isso? O que é isso?
Vou te mostrar aqui na sequência. Mas basicamente são esses bancos. Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú ou Santander. Se você digitar no seu buscador Bancos S1, ele já vai buscar para você a regulação prudencial. Vai diretamente para o site do Banco Central, que explica os bancos mais importantes, de acordo com o quanto eles representam do PIB. Então, por exemplo, aí tem a segmentação aqui. Olha só, S1, que é o que eu falei, maior ou igual a 10% do PIB. Ou seja, são bancos extremamente relevantes. E aí o Banco Central traz mais exigências regulatórias para esses bancos serem mais seguros, porque eles são capazes de gerar um efeito na economia avassalador. Aqui o risco sistêmico é evidente. Um banco que quebra do S1 gera um efeito dominó desastroso, vai contaminando o sistema. Por isso aqui a segurança precisa ser o máximo possível. Então, eu presumo que esses bancos, que eu acabei citando, são os mais seguros. E de fato, eles são os mais seguros. Aí nesse caso, eu destaquei também que ele tem alguns títulos lá no Banco do Brasil que, por mais que sejam atrelados ao CDI, tecnicamente eles não podem ser usados como reserva de emergência. Por quê? LCA tem carência. Ah, Luan, se já passou a carência? Aí tudo bem, porque aí já passou a carência, eu posso resgatar se eu precisar, beleza? LFT, o que é o LFT? É o nome técnico de Tesouro Selic. Pô, Luan, mas o Tesouro Selic tem uma marcação a mercado quase inexistente e o risco é baixíssimo. Sim, só que se eu fizer o pedido de resgate do Tesouro Selic após as 13 horas, eu não vou conseguir ter aquele dinheiro na minha conta naquele dia. Vai ser no próximo dia útil posterior. E se eventualmente a emergência na minha vida pessoal ou de terceiro relacionado a mim acontecer em uma sexta-feira às 14h15 horas. Eu vou pedir o resgate do Tesouro Selic e eu não vou conseguir tirar aquele dinheiro naquele dia. Vai só segunda-feira e talvez a emergência precise ser resolvida no final de semana. Pronto. Aquele propósito não foi cumprido. Já o Tesouro Reserva é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o CDB de liquidez diária, não de todos os bancos, né? Alguns eu não consigo fazer isso, mas muitos eu consigo utilizar ali a qualquer tempo. A poupança pode ser reserva de emergência? Pode, mas o rendimento da poupança é baixo, né? Mas ela pode também ser utilizada. Mas por que eu vou usar a poupança? Ainda mais agora que eu tenho o Tesouro Reserva. Não tem porquê, né? Mas ela também pode. Pô, Luan, então significa que se eu tiver com a minha reserva de emergência na LFT, eu deveria migrar para o Tesouro Reserva só se você tiver conta no Banco do Brasil. Não precisa fazer todo esse movimento drástico. Inclusive, nesse caso, eu recomendei que mantivesse e só complementasse o recurso da reserva de emergência, porque que era insuficiente, no Tesouro Reserva. Para não fazer um giro patrimonial que não precisa ser feito. Né? Não precisa ser feito, mas a ideia é ter pelo menos grande parte dessa reserva de emergência aplicada no investimento adequado para isso. Por que não precisa ser feito? Porque aqui já passou a carência, aqui não tem tanto de LFT, dificilmente teria problema nesse sentido. Aí você antecipar pagamento de imposto e taxa de custódia, sem algo assim que realmente justifique, eu entendi como desnecessário. E aí a gente passa para o Asset Allocation, que é basicamente a alocação da carteira de acordo com o seu caso concreto. Perfil, preferências, necessidade, idade, contexto financeiro. E aqui, apesar de o Suitability ter indicado arrojado, eu entendi por bem não aumentar a proporção de renda variável, 50% no máximo, sendo 35% em caixa e 15% em títulos de mais médio e longo prazo. Aqui a gente busca um pouco mais de rentabilidade. Ações, basicamente, a gente indicou 45% mais 5% exterior. Essa carteira já tinha 49% de ações. Então ela está com um pouco de excesso, que precisa migrar, não necessariamente com venda, você não precisa fazer isso de maneira imediata, mas aos poucos, especialmente com novos aportes, para ativos no exterior. De tal modo que essa carteira ficaria assim, ó, 1% de reserva de valor, basicamente ouro, ou para quem é mais jovem, mais arrojado, Bitcoin, 45% em ações conservadoras, pagadoras de dividendos, nada de ficar especulando, especialmente porque esse cliente aqui já tem mais de 60 anos. Títulos públicos especialmente, e aqui eu vou incluir previdência privada. E aqui é o caixa, e dentro do caixa está a reserva de emergência. Mas imagine o seguinte, imagine a parte do caixa, uma fatia de 35% da sua carteira, aqui nesse caso, né? Pode ser mais, pode ser menos. E aí, imagina um círculo, e dentro desse círculo tem um círculo menor, que é a reserva de emergência. Então a reserva de emergência está contida ali. O que está fora dessa área da reserva de emergência, a gente considera como caixa de oportunidades ou reserva de oportunidades. Então, a reserva de emergência é um ponto dentro da fatia total da sua carteira de pós-fixado, né? CDI/Selic, e envolto a isso
temos aí basicamente o caixa de oportunidades, que serve para a gente rebalancear portfólio quando classes de renda variável, especialmente, apresentam queda no curto prazo. Lembrando que não é qualquer queda que é oportunidade, porque pode ser uma queda justificada por perda ou deterioração de fundamentos, mas uma queda especulativa ou por fluxo ou por exagero do mercado financeiro, aí a gente pode entender como oportunidade de fato. E claro que a gente começa pelo caixa, seguindo uma cronologia. Eu destaco que o caixa não é lixo, não é perda fixa, nada disso, especialmente no Brasil. É muito mais difícil você ter caixa lá no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos. É difícil de você deixar o seu dinheiro em caixa rendendo 3% ao ano. 3% ao ano é muito pouco. Lá é difícil manter o dinheiro em caixa. Aqui no Brasil, cara, você ganha 1% ao mês. Como que é difícil? Não é difícil. E outra, são esses valores aplicados em renda fixa de curto prazo que fazem com que a gente possa se aproveitar de movimentos cisnes negros. Nas crises, você só vai conseguir comprar barato se você tiver uma parcela de caixa permanente. Se você não tiver essa parcela de caixa permanente, você vai ficar chupando o dedo. Só isso. Aí aqui nessa carteira eu destaquei os títulos que podem ser considerados caixa. LCA pode ser? Pode ser se já passou a carência. Senão, como é que eu consigo usar esse dinheiro para rebalancear portfólio? Não consigo. Mas assim, não tem problema usar LCA e LCA, especialmente se eu falar o seguinte, olha, eu deixo uma parte aqui em Tesouro Selic, que é o ideal para o caixa. A outra parte eu espero a carência, porque aí quando vencer a carência eu já consigo utilizar como caixa. Você pode fazer isso, mas uma parte considerável precisa estar em Tesouro Selic, porque esse sim é o caixa verdadeiro. É a melhor forma de caixa. Caixinha do Nubank? Pode também. CDB de liquidez diária? Também pode. Mas Tesouro Selic simplifica a vida. Simplifica. Não precisa diversificar, né? Para a maioria dos investidores, eu não preciso diversificar. Só comprar o Tesouro Selic. Ah, mas você não falou que aqui é D+1? Um dia útil se passa das 13 horas? Sim, mas aqui não tem emergência. Aqui não tem emergência. A não ser que você considere uma emergência o fato de um dia uma ação ter caído muito e você precisa aproveitar aquele dia. Espera aí. Será que a oportunidade vai durar apenas um dia? Isso é altamente improvável. Então, eu simplesmente desconsidero essa situação. E sem falar que, algum dinheiro você vai ter disponível para comprar. Algum investimento não vai estar travado em Tesouro Selic, D+1. Então, eu acho que isso não é necessário. E se eu quiser ter tanto caixa quanto a reserva de emergência, tudo num lugar só, o Tesouro Reserva 2036? Você pode, mas por uma questão de contabilidade mental, de separar o dinheiro em caixinhas diferentes, para ajudar na contabilidade mental, eu considero que você deveria separar o caixa e deixar em Tesouro Selic e a reserva de oportunidades no Tesouro Reserva. Seria uma medida de contabilidade mental. É só isso, para separar, para você não misturar as coisas. Então depois você mistura e aí você vai lá, usa o seu caixa, desrespeita a quantidade mínima que você precisa ter em reserva de emergência e virou festa. Aí você violou ali o que foi colocado no portfólio e aí não funciona mais, né? Eu destaquei também que alguns fundos de previdência desse portfólio não são considerados caixa, porque simplesmente esses fundos possuem vários outros títulos no portfólio, debêntures, tem CRI, tem CRA, tem até ações. Então você às vezes acha que um fundo de previdência é só renda fixa, segurança pura? Não. Muitas vezes, por mais que o nome do fundo apareça renda fixa, tem ações lá dentro, você precisa investigar o que tem lá dentro. Na sequência, a gente chega nos títulos, que é onde a gente tenta um pouco mais de rentabilidade em comparação com o CDI e Selic no médio e longo prazo. Por consequência, a gente tem mais volatilidade. Então a ideia é a gente focar em títulos do governo, IPCA+, ou pré-fixado se tiver numa taxa muito alta mesmo. E aqui eu considerei que a previdência privada do BTG Yield de Previdência pode ser utilizada como título, porque ali basicamente você está bem concentrado, nesse caso, em IPCA+. E aí faltou mais 25 mil para completar o alvo de alocação, que seria de 15% do portfólio. E aí a gente recomendou basicamente a compra do Tesouro IPCA+, 2032. Por que não colocou um prazo mais longo? Porque eu não quero adicionar volatilidade no portfólio de alguém que tem 66 anos de idade. Volatilidade acaba sendo um incentivo para você se comportar de maneira inadequada no mundo dos investimentos. O que eu quero dizer com isso? A volatilidade vai acabar fazendo você ficar emotivo, não raro ansioso. E aí isso atrapalhar a sua tomada de decisão. Isso acontece, a não ser que você seja um cara extremamente frio. E aí são poucas pessoas que são extremamente frias. E eu não posso me basear na exceção. Então, isso que é importante. E aí a gente passa para a fração do portfólio de ações. E veja, aqui eu poderia adicionar outras classes de ativos, criptomoedas, eu poderia adicionar fundos imobiliários. E aqui, por que eu não vou adicionar fundos imobiliários? Porque, nesse caso, o investidor expressamente me contou que
não teve uma boa experiência com fundos imobiliários e que por isso ele preferiria evitar. Eventualmente vai ter um cliente que fala: olha, eu não quero nem saber de cripto, eu não quero nem saber de fundo imobiliário, eu não quero nem saber de previdência, eu não quero nem saber de ouro. A preferência importa, porque eu não posso ter um portfólio que eu me sinto mal com ele. Eu preciso ter um portfólio que tenha a minha identidade. É isso que eu queria dizer. E aí, é um indivíduo que gosta de ações. Eu destaquei a importância de concentrar em ações como ele fez no Brasil, porque o índice S&P 500 está negociando a um índice preço-lucro de 32x, altíssimo, altíssimo. Eu não acho que isso aqui vai perdurar por muito tempo, e não sou só eu que penso assim, só olhar para o que diz o Warren Buffett e o Howard Marks. Já o Ibovespa, a 11,5 vezes os lucros, mas projetado é abaixo disso. E destaquei alguns indicadores que mostram como a nossa bolsa está um pouco largada, né? Não sem razão, a gente tem um problema fiscal, a gente tem um juro muito alto, sim, mas o risco ele tem que ser remunerado. E a gente não tem nenhum IPO desde 2022, salvo o da Compass, que daí foi uma necessidade de liquidez da Cosan. Não foi porque a gente estava num momento propício para fazer IPO. Múltiplo baixo nas empresas brasileiras. A gente tem a maior taxa de juros desde 2006, hoje 14,25, deve fechar o ano a 14. Saldo negativo em fundos multimercado, recompras de ações, endividamento recorde nas empresas, recuperações judiciais sucessivas, acabam sendo sinais de um ciclo positivo para acumular ações. Destaquei ainda a eficiência fiscal de focar em dividendos no Brasil, porque até R$ 50 mil existe a isenção. Destaquei o que a gente precisa priorizar em ações: altas margens, alta rentabilidade, pricing power, diferencial competitivo, evitar os setores com muita competição. E destaquei que nesse caso não dá para comprar ações no momento porque a carteira já extrapolou o percentual recomendado. Ah, então eu preciso vender? Não, você para de comprar e aí os aportes novos serão redirecionados. É claro que se aqui a gente tivesse uma carteira de 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões, já atendi cliente com 100 milhões. Aí nesse caso, um aporte de 5 a 10 mil seria insuficiente para rebalancear. Eu teria que tirar um pouco de alguma classe para equilibrar. Mas isso aí não é uma coisa que eu deva fazer imediatamente, até porque eu tenho que evitar o pagamento de impostos e taxas, de tal modo que o ideal é a gente só rebalancear mediante vendas quando extrapola muito o peso recomendado. Extrapola muito. Idealmente 50%. Então, se eu tenho que ter, vamos lá, 10% numa classe e eu tô com 18%, aí tá muito acima. Aí você precisa reavaliar. Agora, eu preciso ter 10, eu estou com 11, 12, deixa lá e vai readequando com o tempo. Não é algo premente, não é uma ciência exata. É mais uma arte, uma técnica. E aí eu peguei aqui as ações que estão na carteira do investidor. E nesse caso, o investidor comprou somente boas ações. Fiquei muito feliz. Por quê? BB Seguridade, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Taesa, Itaúsa, Petrobras, Sanepar, Isa Energia, Endi, BR Partners, Banco ABC, Bradesco, Klabin, BTG Pactual e Sabesp. Cara, fiquei muito feliz. Essa carteira aqui é um caso de um cliente que segue o nosso trabalho, estava fazendo sozinho, ele tinha ficado insatisfeito com o trabalho anterior de assessor de investimento, procurou o nosso trabalho e ele... Fiquei muito feliz, né? Porque a gente só precisou ajustar aqui a estruturação do portfólio no macro, mas no micro, especialmente em ações, ele foi muito bem. E aí o seguinte, o que a gente faz aqui na estruturação do portfólio? A gente define os percentuais. Então, em termos de erro aqui, foi uma concentração de 25% em BB Seguridade. Por isso que, na minha recomendação, eu disse para manter a alocação apenas. Coloquei o preço teto, isso aqui eu comento na comunidade FMI para os membros do canal, e defini o alvo máximo de alocação. Como que eu defino o alvo máximo de alocação? Que aqui você pode achar, nossa, 20% é muito. 20% das ações. Então é 20% de 45%. Pareceu até Dilma falando. Não, mas você vai entender. O que acontece? Eu tenho aqui uma carteira de 2,2 milhões. 45% é ações. Então, 990 mil. O que eu preciso aqui? Estabelecer um limite interno da carteira de ações. 20%. Então, teoricamente, o máximo que eu teria aqui 198 mil reais, 200 mil reais. Mas como que eu chego nesse percentual? Eu basicamente estabeleço um peso máximo de acordo com o risco daquele papel. Como BB Seguridade o risco é baixo, eu posso ter entre 10 a 20%. E eu coloquei 20 porque ele já estava com 25%. Se eu puxar muito essa margem para baixo, fica difícil. E como ele tem uma carteira diversificada, tudo bem. Então, risco baixo, 10 a 20%, moderado, 5 a 10%, alto, 2,5 a 5%, muito alto, de 0,5 a 2,5%. E como que eu defino o risco? Basicamente, eu olho para a capacidade de dividendos da empresa, BB Seguridade é uma máquina de pagar dividendos, isso reduz muito o risco. Eu considero
o fato da empresa se beneficiar ou não de um cenário de juros altos, e a BB Seguridade se beneficia, e o Brasil é um país com juros bem elevados, costumeiramente falando. Eu considero a previsibilidade das receitas, então uma Taesa, por exemplo, baixo risco. Eu considero a quantidade de ações do mesmo setor que tem no portfólio, porque, bom, se eu tenho muitos bancos, não dá para eu ficar concentrando demais no banco. Então isso é importante para ter uma diversificação setorial. Eu considero o fato da empresa ser small cap e considero o fato da empresa ter muita dívida e, acima de tudo, ela é cíclica ou não cíclica. Especialmente para quem tem uma idade mais avançada, não dá para ficar esperando ciclicidade. Porque, como eu disse, no Brasil pode levar vários anos para um ciclo se reverter para outro. Então isso acaba ditando os pesos recomendados. E aí, na prática, eu vou colocar para manter, se já extrapolou o peso recomendado. Se não extrapolou, eu coloco comprar, mas comprar quando possível. O que é o quando possível? Quando eu tiver margem para isso, porque aqui eu já extrapolei o peso máximo recomendado para ações na carteira. E eu traço aqui os comentários a respeito daquela ação e ainda trago outras recomendações se for o caso. Então, faltou um ativo, eu coloco mais outro ativo. E assim eu fecho a estruturação do portfólio. Por exemplo, aqui, aportar quando possível, quando cabível, em Taesa, alvo de 10%, no preço teto de 35%. Se aqui a carteira estivesse com 900 mil, ou seja, admitindo mais 90 mil de aportes, aí eu recomendaria a compra. Mas ainda assim eu não compraria a Taesa por causa do preço teto. Então eu respeito percentual de alocação e preço teto. Alocação macro e micro. Finalmente, a gente chega aqui na dolarização patrimonial. De novo, é que esse caso exigiu um pouco, mas assim, poderia haver outras classes, depende de cada caso. E a gente precisa, é um seguro, é diversificação geográfica, a moeda brasileira é instável, a gente já passou por 10 trocas de moedas, a gente conseguiu superar a hiperinflação não faz tanto tempo assim. A nossa inflação só se estabilizou, e olha que ela é alta ainda, a partir de 99, com a gestão do Armínio Fraga, que conseguiu jogar o Brasil para frente a partir, antes disso, da gestão do Gustavo Franco, que iniciou, que idealizou o Plano Real. Então esses caras, sinceramente, foram heróis da economia brasileira, tanto o Armínio quanto especialmente o Gustavo Franco. E foi por causa disso, só que a gente ainda está traumatizado, a gente tem que tomar cuidado. E aí, um pouco de capital não é muito, aqui é 5%, 110 mil. Você pode pesar isso, tá? Não quero ter tanto, mas algum seguro você deveria ter. Mesmo que você não concorde com o valuation do exterior, alguma coisa você precisa ter. E aí aqui, a gente recomendou compra de ações, de ouro, e em ouro a gente recomendou um peso pequeno, porque é um ativo que não gera fluxo de caixa, então foi um peso menor. A gente utilizou aqui o ETF passivo IAU. Tranquilidade. E por fim, aqui, basicamente a gente faz a conclusão que é um cara crachá, né? A pessoa, o cliente vai lá, olha e segue aqui. Então primeiro aqui a gente tem a fundamentação e no final a conclusão. Então veja, é que aqui a gente resumiu e simplificou muito, mas num trabalho de 18, 20, 30 páginas, dependendo do caso, a gente precisa ir com muito cuidado, fazer um trabalho, você montando sua própria carteira, você deveria fazer um trabalho assim, envolve muita pesquisa, cuidado, preferências temporais, contexto financeiro, uma série de fatores para você tentar reduzir, minimizar os riscos e se proteger e se tornar um sobrevivente de longo prazo nessa selva do mercado financeiro, em que a gente luta com competidores, a gente luta contra o Estado, a gente luta com taxa de juros, uma série de coisas. Então, você tem que tratar muito bem o seu dinheiro. E é isso que eu busco fazer na condição de consultor de investimentos. Eu faço tanto análise de portfólio. Às vezes o cliente fala, eu só quero uma análise de portfólio. Eu faço isso. Ou então eu acompanho. Então, periodicamente, eu faço acompanhamentos mediante reuniões, mediante pareceres. Porque às vezes não basta só montar. Às vezes a pessoa precisa do acompanhamento. Então, todo esse trabalho eu posso fazer. Aqui eu já te passei, em linhas gerais, o que você pode fazer sozinho, especialmente se você está começando. Mas se você quiser um trabalho feito por mim, eu te convido a clicar aqui no botão de solicitar orçamento de consultoria para você preencher um formulário e a partir disso a gente estabelecer um orçamento de acordo com o seu caso. Veja como cada caso é um caso. Por isso que a gente estabelece um orçamento individualizado. E aí você vai conversar com alguém do meu pessoal que vai te explicar como é que funciona a consultoria e na sequência, você contratando o Luan aqui, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento. E assim, fique tranquilo, se você não entendeu o parecer, a gente monta um vídeo detalhando cada ponto do parecer e ainda a gente faz uma reunião para você consolidar todo o entendimento. E os preços tetos, eles são os mesmos da minha pesquisa própria e também daqueles preços que eu divulgo na área de membros. Se você quiser só os preços tetos, basta se tornar membro
do canal. Mas eu quero saber a sua opinião. Como que você monta o portfólio? O que que você prefere? Você prefere dividendo, crescimento? Se tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo, a gente se vê num próximo vídeo.